Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu me chamo Cristiano Barreto, sou profissional no segmento de educação em cursos profissionalizantes desde 1997, onde durante esse tempo já tivemos a oportunidade de ministrar aulas no segmento de informática, administração, logística, vendas e atendimento. Também ministramos palestras, workshops, treinamentos corporativos e também já trabalhamos no desenvolvimento de material e criação de novos cursos. E aqui a gente compartilha um pouquinho desse conhecimento que a gente adquiriu aí nesses quase 30 anos. E estamos aqui para mais uma aula do curso de qualidade de vida e trabalho. O curso de qualidade de vida e trabalho foi um curso que nós desenvolvemos e tivemos a oportunidade de aplicá-lo no Centro Brasileiro de Cursos, o SEBRAC, né, no período em que nós trabalhamos lá. E aqui a gente compartilha esse conteúdo. Então seja bem-vindo para mais uma aula. Se essa é a sua primeira aula, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo você procurar a playlist Qualidade de Vida e Trabalho e se atualizar quanto às aulas anteriores. E essa aula, qual é então? Bem, nós estamos na aula 6, que tem como tema o certo e o errado, moral e ética. E eu quero te começar fazendo uma pergunta. Você já se perguntou se uma atitude sua foi certa ou errada, mesmo que ninguém tenha visto? Para pensar. Alguma atitude que você já tenha tido, certa ou errada, né? Ela, mesmo que ninguém tenha visto, você já se perguntou sobre isso? Sabe, eu te faço essa pergunta porque todos nós já passamos por isso. Às vezes a resposta parece clara, outras vezes ela já não é tão simples assim. Seja no trabalho, na rua, nós estamos sempre tomando decisões. E essas escolhas elas mostram quem somos realmente. Então, saber diferenciar o certo do errado é mais do que você seguir regras. É você pensar nas consequências e respeitar os outros e agir com consciência. E é sobre isso que nós queremos conversar com você nessa aula aqui. Então, seja bem-vindo, lembrando que qualquer dúvida, crítica, sugestões, comentários, deixe aqui embaixo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Lembrando, o nosso propósito aqui é compartilhar conhecimento, beleza? Então, vamos fazer o seguinte: vamos para o nosso primeiro tópico. Moral. O que aprendemos sobre certo e errado? Vamos lá. Vamos repetir aqui o título. Moral. O que aprendemos sobre o certo e errado? E veja bem, quando a gente fala de moral, nós estamos falando daquilo que aprendemos sobre o que é certo e o que é errado. E isso não vem só da escola ou dos livros, mas vem principalmente da convivência com a família, com os amigos e até mesmo com a comunidade. E no dia a dia, e melhor ainda dizendo, é no dia a dia que a gente aprende que não se deve roubar, que é importante respeitar os mais velhos, falar a verdade e até mesmo ajudar quem precisa. Então, a moral, ela acaba funcionando como um guia para as nossas atitudes. É como se fosse um mapa que mostra o caminho para vivermos em paz com os outros. E sem moral, a convivência ela acaba se tornando difícil. E por quê? Porque sem a moral, melhor dizendo, cada um de nós faria o que quisesse sem pensar nas consequências. Então, por isso, a moral ela é tão importante, porque ela ajuda a manter a ordem, o respeito e a justiça. Mas também é bom nós lembrarmos aqui que a moral ela não é igual em todos os lugares. O que nós vemos como correto em uma cultura
pode ser diferente. Por exemplo, em alguns países, certos costumes são valorizados, enquanto em outros não tem assim tanta importância. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, aqui no Brasil, a poligamia, né, é considerado algo imoral. Como assim poligamia? Vamos supor, uma pessoa ter dois maridos ou um homem ter duas esposas. Já em países, principalmente no continente africano, isso é uma coisa normal e até mesmo valorizada, certo? Então, esse exemplo, ele nos mostra que a moral, ela é construída pela sociedade e pode mudar com o tempo. Mas entenda que mesmo assim, existem valores que são universais, ou seja, que quase são valores que quase todo mundo considera importantes. Quais seriam esses valores universais? A gente pode citar aqui como exemplo: não mentir, não roubar, não prejudicar os outros. Esses valores são a base para qualquer convivência saudável. Então, quando falamos de moral, nós estamos falando de aprendizado, que é aquilo que nos ensina a agir de uma forma justa e responsável, sabe? É como um manual de convivência que não está escrito em papel, mas que a gente carrega dentro de nós. Por quê? Porque a moral, basicamente, ela é algo que é passada de geração em geração. Então, resumindo, moral é aquilo que nos orienta sobre o certo e o errado. É também o que nos ajuda a viver em sociedade e é o que garante que as nossas atitudes elas venham a construir respeito e paz ao invés de desordem e conflito. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Perguntas? Não? Então, continuando, ética, regras de boa conduta na sociedade e no trabalho. Veja bem, como eu falei anteriormente, a moral, ela não é uma regra escrita, mas é o que nos ajuda a viver com dignidade. Então, quando nós seguimos os nossos valores, mesmo nas pequenas coisas, nós mostramos quem nós somos de verdade. Mas não tem como falar de moral sem, por exemplo, citar a ética. E é por isso que eu quero falar com você aqui agora sobre ética, certo? Bem, vamos lá. O que é exatamente ética? Bem, nós podemos dizer que ética são as regras de boa conduta, tá? São aquelas regras, melhor dizendo, que orientam como a gente deve se comportar na sociedade e também no trabalho. Enquanto a moral ela mostra o que é certo e errado dentro de uma cultura, a ética ela é como uma reflexão sobre essas regras, perguntando se elas são justas e se realmente ajudam na convivência. Sabe? Na sociedade, a ética ela aparece quando a gente respeita os direitos dos outros, quando age com justiça e não busca vantagem passando por cima de alguém. É, é ela, por exemplo, que nos lembra que as nossas atitudes elas precisam se considerar bem o coletivo e não só o interesse pessoal. Por exemplo, no trabalho, a ética ela ainda é mais importante. Por quê? Porque ela envolve você ser responsável, envolve você cumprir o que foi combinado, em você respeitar os colegas, em você não mentir, em não prejudicar a empresa, ou até mesmo em você não prejudicar as pessoas que estão ali. Uma pessoa ética, ela transmite confiança, e sabe por quê? Porque ela mostra que as suas escolhas são guiadas pelo respeito e pela honestidade. A ética, ela também ajuda a resolver conflitos. Por quê? Porque quando surge uma situação difícil,
A ética, ela funciona como um guia para ajudar você a decidir o que é o mais correto. Por exemplo, falar a verdade, mesmo que seja desconfortável, ou até mesmo não aceitar vantagens que venham a prejudicar outros. Então, podemos então dizer que ética é você viver com boa conduta, pensando no impacto das suas ações e agir de forma justa, honesta e responsável, tanto na vida em sociedade quanto na sua vida dentro do ambiente de trabalho. E vou dizer uma coisa para você: quem pratica a ética constrói respeito, constrói confiança e abre caminho para uma convivência mais saudável e mais equilibrada, tá? Então, entenda o seguinte: ser ético não é você seguir regras por medo de punição, é você fazer o certo porque acredita que isso constrói um ambiente melhor. E quando, lembre-se disso, e quando você age com ética, você ganha respeito, você ganha confiança, você ganha tranquilidade, tá? Talvez o que esteja faltando aí para você, a sua vida pessoal, até mesmo profissional mudar, talvez seja isso. Será que nós somos realmente éticos no que nós falamos e naquilo que nós fazemos? É uma reflexão que eu deixo aqui para você. Bem, continuando, o nosso próximo tópico é integridade, a importância de ser honesto e transparente. Integridade. Bem, deixa eu conversar aqui agora. Vamos conversar, melhor dizendo, aqui sobre integridade. Já falamos aqui sobre moral, já falamos aqui sobre ética, mas não tem também, como eu disse, da mesma maneira que não tem como deixarmos de falar de ética quando falamos de moral, da mesma maneira não tem como deixarmos de falar de integridade quando falamos de moral e de ética. Mas vamos lá. O que é exatamente integridade? Bem, integridade é você viver de forma honesta e transparente, sem precisar esconder nada e sem enganar ninguém. Entenda uma coisa: ser íntegro significa que aquilo que você fala combina com aquilo que você faz. É você manter a palavra, é você respeitar os outros, é você agir de forma correta. E detalhe, é você fazer tudo isso mesmo quando ninguém está olhando. Sabe? Eu preciso que você compreenda que quando uma pessoa ela tem integridade, ela transmite confiança. E os outros sabem que podem contar com ela. Sabe por quê? Porque sabem que ela não vai trair, sabem que ela não vai mentir e que ela não vai buscar vantagem passando por cima de alguém. E essa confiança é o que abre portas no trabalho, é o que fortalece amizades, é o que cria respeito dentro de uma família e até mesmo dentro da comunidade. Entenda, a honestidade, ela é parte essencial da integridade. Ser honesto é você não mentir, é você não roubar, é você não enganar. Agora, já a transparência é você mostrar clareza nas atitudes e nas decisões sem deixar dúvidas ou segundas intenções. E sabe por que eu falo isso? Porque integridade e transparência são duas qualidades que fazem com que a convivência ela seja mais justa e verdadeira. Mas também quero aqui te lembrar de uma coisa. A integridade, ela não é algo que só aparece nos grandes momentos da vida. Ela também está
nas pequenas escolhas do nosso dia a dia. Sabe? A integridade, ela está em você devolver o troco errado, em você cumprir uma promessa, em você assumir um erro, em você falar a verdade, mesmo quando difícil. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o que eu acabei de citar aqui são atitudes simples, mas que constroem uma vida sólida e respeitosa. Então, resumindo tudo, integridade é você ser verdadeiro, justo e claro em tudo que você faz. E ser alguém que inspira confiança e respeito. Olha, isso é incrível, isso é demais. Você consegue imaginar isso? Você inspirar confiança e respeito, você, sabe, você não precisar ter que esconder nada e não ter medo de agir corretamente? Pois bem, quem pratica integridade constrói relacionamentos fortes e uma reputação que vale mais do que qualquer bem natural. Não me interessa o que você tem, mas você pode ter certeza de uma coisa: se você tiver integridade, se você se você for reconhecido por isso, você pode ter certeza que você tem mais do que imagina. Tudo bem? Agora me responde uma coisa. Dúvidas até aqui? Perguntas, críticas, sugestões, comentários? Me diz aí, fala aqui, ó, coloca aqui. E aí, você ainda tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo. Uma crítica? Deixa aqui embaixo. Algum comentário? Deixa aqui embaixo. A sua opinião, ela é importante para nós. Vamos lá então? Continuando, ó. Consequências. Como nossas ações afetam a todos. Como nossas ações afetam a todos. Entenda uma coisa. Tudo o que nós fazemos gera um resultado. E esse resultado ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. As nossas ações, elas não ficam só com a gente, elas acabam atingindo outras pessoas também. Por exemplo, se eu trato alguém com respeito, ou se eu ajudo, ou se eu falo a verdade, isso acaba gerando confiança e aproxima as pessoas de mim. Mas se eu já ajo com egoísmo, se eu sou aquela pessoa que minto, se eu sou aquela pessoa que não me importo, isso acaba machucando e afastando as pessoas de mim e criando mais problemas. Sabe? É como quando a gente joga uma pedra na água. Ela cai num ponto só, mas as ondas que se formam, elas se espalham. E assim são as nossas atitudes. Uma palavra dura, ela pode marcar alguém por um tempo, enquanto um gesto de bondade, ela pode mudar o dia de uma pessoa. Por isso que é muito importante nós pensarmos antes de agirmos. Sabe? Nós precisamos lembrar que as nossas escolhas, elas têm um peso e que podem construir ou destruir. Entenda, quando cada um de nós assumimos uma responsabilidade, a convivência fica mais justa e mais leve. E sabe por quê? Porque todo mundo entende que faz parte de algo maior. Então, no fim das contas, as nossas ações, elas são como sementes. Se a gente planta respeito e honestidade, a gente colhe confiança e paz. Agora, se nós plantamos mentira e egoísmo, nós vamos colher desunião e problemas. E outro ponto importante: o que nós fazemos hoje pode marcar a vida de muita gente amanhã. Deu para entender? Isso é uma coisa muito
importantíssimo. Então, aí eu quero até complementar um pouco a mais. Sabe por quê? Porque você também pensar nas consequências é sinal de maturidade. Então, reforçando aqui, ó, antes de agir, se pergunte: o que eu vou fazer? Isso vai ajudar ou vai atrapalhar alguém? Um outro questionamento que você pode se fazer: se todos fizessem isso, o mundo seria melhor ou pior? Ou ainda uma terceira pergunta que você pode se fazer: será que eu me sentiria bem se fizessem isso comigo? São três perguntas simples, mas se você parar para refletir e pensar nelas, você vai ver que isso vai ajudar a definir quais serão as consequências das suas ações e das suas palavras. Concorda comigo? Pense nisso e você vai ver que irá fazer uma grande diferença. Tá certo? Mas, continuando, ó, recursos. Pequenos dilemas éticos para discussão. Exemplos do dia a dia. Veja bem, para entendermos melhor como a moral e a ética e a integridade elas funcionam na prática, é muito importante refletir sobre situações reais. E os dilemas éticos são casos do dia a dia que nos fazem pensar. Por exemplo, o que eu faria nessa situação? O quadro que aparece aqui agora para nós são exemplos que não têm assim uma resposta única, tá certo? Os exemplos que eu coloquei aqui têm como objetivo ouvir diferentes opiniões e aprender com elas. Então, eu quero deixar aqui alguns dilemas para a nossa discussão. O primeiro deles: você encontrou uma carteira na rua com dinheiro e documentos. O que você faz? Bem, uma certa feita, um aluno ele me contou que achou uma carteira perto do ponto de ônibus. Bem, ao achar essa carteira, ele poderia ter feito duas coisas. Ele poderia ter ficado com o dinheiro ou poderia, por exemplo, procurar o dono. E ele resolveu fazer o quê? Ele conta que ele resolveu procurar o dono. Ele entregou tudo e ouviu o seguinte: olha, você me devolveu mais do que dinheiro, você me devolveu esperança. Por quê? Porque a questão não era nem só o dinheiro, mas havia dentro da carteira documentos que para ele eram importantes. Segundo questionamento: no trabalho, um colega pede para você encobrir um erro dele. Você ajuda ou conta o chefe? Veja bem, no trabalho, um colega pede para você encobrir um erro dele. Você ajuda ou conta ao chefe? Bem, aqui entra, por exemplo, a ética profissional. Veja bem, proteger o colega pode parecer amizade, mas pode prejudicar a empresa e até você. Então, como agir com respeito e responsabilidade? Talvez você possa estar se questionando o seguinte: poxa, professor, mas eu não sou cagueta. Eu não vou dedurar o meu colega, o meu amigo. Realmente é uma situação difícil. A ideia aqui não é convencer você: ó, você tem que dedurar ou você tem que caguetar. Mas você tem que pensar no seguinte: nas consequências das atitudes desse colega de trabalho. Terceiro ponto: você vê alguém furando fila no posto de saúde. Você reclama, ignora ou tenta conversar? Bem, esse caso aqui eu coloquei porque esse caso ele mostra como as nossas ações afetam o coletivo.
Como assim? Ora, agir com calma e firmeza pode ensinar mais do que gritar ou brigar. Talvez a pessoa ela grite, esperneie, ela esbraveje e a solução não é por aí. E por último, mas não menos importante, você precisa faltar ao trabalho por um motivo pessoal, mas pense em inventar uma desculpa. Vale a pena mentir? Veja bem, a integridade ela aparece nas pequenas escolhas. Lembra que nós falamos aqui sobre as consequências? Ou ainda sobre o que nós falamos aqui sobre a integridade? Deixa eu te falar uma coisa. Por incrível que pareça, no mundo em que nós vivemos hoje, em que os valores eles estão invertidos, sim, porque hoje os valores estão invertidos. Hoje, o que é certo é errado e muito do que é errado hoje é o certo. Então, as pessoas elas começam a se indagar quanto ao seguinte: será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena eu agir corretamente? Olha, eu não sei o que você pensa, eu não sei, eu não conheço quais, nem sei quais são os seus princípios, os seus valores, mas eu quero dizer uma coisa: ser honesto pode parecer difícil, mas constrói a confiança, tá? Sabe, eu coloquei esses dilemas aqui para ajudar você a pensar antes de agir. E quando você discute esses tópicos com outras pessoas, você aprende também a ver o mundo por outros olhos. Entenda uma coisa, como eu falei para você, hoje as coisas, infelizmente, elas estão invertidas. Hoje o que nós vemos, o que é certo é errado e o que é errado é o certo. Então, hoje, no mercado de trabalho, na nossa vida, a gente reflete por muita coisa. Só que é muito importante você observar que agora você tem a noção do que é moral. Quer dizer, você sabe que a moral é a definição do que é certo e do que é errado. Você também agora tem um conhecimento sobre o que é ética, que são as regras que ajudam a você a viver bem em grupo. Também você tem agora um conhecimento sobre a integridade, que é você agir com verdade em qualquer situação. Entenda uma coisa, esses temas, eles não são só para as grandes decisões. Eles aparecem também nas pequenas atitudes, como, por exemplo, eu já falei aqui anteriormente, como você devolver algo perdido, quanto a você cumprir um horário, quanto a você a falar a verdade, quanto a você respeitar o espaço do outro. Entenda que quando você age com consciência, você constrói uma vida mais leve, mais justa e também mais respeitada, tá? Então, para finalizar, eu quero deixar essa reflexão aqui para você, ó. Ser ético é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E cada escolha honesta constrói uma vida mais leve e respeitosa. Tudo bem? Vamos repetir? Vamos ler juntos? Ser ético é fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. E cada escolha honesta constrói uma vida mais leve e respeitosa. Bem, eu acho que essa frase aqui ela já diz tudo. Tudo bem? Eu espero que esse conteúdo ele tenha ajudado você. Eu vou ficando por aqui. Agradeço desde já a sua participação, a sua audiência. Lembrando que se você gostou dessa aula, compartilhe ela, se inscreva no canal, nos ajude a espalhar conhecimento e aguardo você na nossa próxima videoaula.